olha o que eu faço. Você vai girar, ó. Eu girei com o pescador. Vocês viram que eu levantei, abracei a perna dele, joguei e já estou numa condição de passagem de guarda. Então assim, pessoal, eu não fico com o corpo travado, com uma roda, um palanque de cerca. Eu tenho que fazer alguma coisa que facilite a minha vida. Tá? Se eu ficar com o corpão travado, o pescoço tenso, eu me machuco. Eu tenho que entender o que facilita a minha vida, porque eu não vou me machucar e eu já vou estar pronto para o parque. Beleza? Isso que eu tenho que prestar atenção. Estou aqui com o mar, tá? Abri, segurei, ó, ó, pá. Ó o mar que entrou na minha perna, ó.